No livro de Juízes, encontramos uma das histórias mais fascinantes e intensas da Bíblia, a vida de Sansão. Repleta de poder, fraquezas humanas, paixão e redenção divina, a jornada de Sansão é um testemunho vivo da força incomparável que Deus concede, mas também das consequências das escolhas humanas. Escolhido antes mesmo de nascer para livrar Israel da opressão dos filisteus, Sansão viveu uma trajetória de grandes feitos e desafios pessoais. Nesta narrativa épica, você verá os altos e baixos de um homem chamado para ser herói, mas que lutou contra sua própria vulnerabilidade. Mas antes de começar, qual história bíblica você gostaria de ver no canal? Comente sua sugestão nos comentários. Sua ideia pode ser o tema do nosso próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Pronto para começar? Então vamos lá. Sansão não foi um homem comum. Sua história começa com uma intervenção divina. No livro de Juízes 13, lemos sobre Manoá e sua esposa, que não podiam ter filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. Juízes 13:3. O anjo revelou que a criança seria nazireu desde o ventre, o que significava que ele seria consagrado a Deus. Entre as instruções, foi dito que ele nunca deveria cortar o cabelo, pois sua força viria desse voto. A mensagem era clara. Sansão seria separado para um propósito especial, escolhido por Deus para libertar Israel da opressão dos filisteus, que durava há 40 anos. A esposa de Manoá ficou maravilhada e contou ao marido sobre o encontro. Manoá, impressionado com o relato, orou a Deus pedindo que o anjo retornasse para dar mais orientações sobre como deveriam criar a criança. Deus ouviu sua oração e o anjo apareceu novamente. Dessa vez, Manoá também pôde vê-lo e humildemente perguntou: Qual será o modo de viver do menino e o que devemos fazer por ele? Juízes 13:12. O anjo reafirmou a importância do voto nazireu e instruiu que Manoá e sua esposa obedecessem a todos os mandamentos dados. Como sinal de confirmação, quando Manoá ofereceu um sacrifício, o anjo subiu ao céu na chama do altar, deixando claro que essa missão vinha diretamente de Deus. Ambos ficaram cheios de temor, reconhecendo que tinham visto um mensageiro divino. Cheio de fé, Manoá começou a preparar sua casa para receber o filho prometido, enquanto sua esposa se dedicava a seguir as instruções. O nascimento de Sansão não era apenas uma bênção pessoal para aquele casal, mas um marco na história de Israel, que aguardava ansiosamente por um libertador. Sansão cresceu forte e destemido. O Espírito do Senhor começou a mover-se nele desde jovem, preparando-o para cumprir o propósito divino. Sua força física e coragem eram notáveis, o que o destacava entre os outros israelitas. No entanto, Sansão também era impulsivo e muitas vezes agia segundo seus desejos, sem considerar as consequências. Sua jornada como líder de Israel seria marcada tanto por feitos heróicos quanto por escolhas imprudentes. Um desses momentos foi quando Sansão se interessou por uma mulher filisteia de Tina. Ele insistiu com seus pais para que arranjassem o casamento, algo incomum, já que os filisteus eram inimigos de Israel. Mesmo contrariados, seus pais cederam, sem saber que isso fazia parte do plano de Deus para confrontar os filisteus. Como diz a Bíblia, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Juízes 14:4. Esse episódio revelou não apenas a força física de Sansão, mas também como Deus estava trabalhando em meio às suas decisões. Apesar de sua aparente desobediência, o Senhor utilizava cada ação para avançar seus propósitos. Durante o caminho para Tímna, Sansão enfrentou um leão jovem que o atacou. Em um ato impressionante, ele o matou com as próprias mãos, como se estivesse enfrentando um animal pequeno.
Esse feito foi o primeiro sinal de que o Espírito do Senhor realmente o capacitava para tarefas extraordinárias, deixando todos ao seu redor admirados com sua força. Durante a festa de casamento, que durou 7 dias, Sansão propôs um enigma aos 30 convidados filisteus. Era comum que esses banquetes fossem marcados por competições e desafios, e Sansão decidiu aproveitar a ocasião para testar a inteligência de seus adversários. Caso eles não conseguissem resolver o enigma, deveriam dar-lhe 30 vestes de linho e 30 roupas de festa. Confiante em seu segredo, ele anunciou: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Juízes 14:14. O enigma referia-se a um evento anterior, quando Sansão matou um leão com as próprias mãos, e dias depois encontrou mel na carcaça do animal. Apesar de parecer simples, o enigma dependia de um conhecimento pessoal de Sansão, tornando impossível para os convidados resolvê-lo sozinhos. Eles, frustrados, pressionaram a esposa de Sansão, ameaçando-a e a sua família se ela não descobrisse a resposta. A esposa, temendo por sua segurança, chorou e implorou a Sansão durante os dias restantes da festa. Finalmente, ele cedeu e revelou o segredo. Ela então contou aos filisteus, que responderam a Sansão com a solução no último momento. Sansão, percebendo a traição, disse: se não tivesseis lavrado com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Juízes 14:18. Cheio de fúria, Sansão saiu e matou 30 filisteus em Ascalon para cumprir a aposta. Em seguida, abandonou sua esposa e retornou para a casa de seu pai, demonstrando sua decepção e raiva tanto com os filisteus quanto com a traição de sua esposa. Este evento marcou o início de um conflito mais profundo entre Sansão e os filisteus, que duraria por toda a sua vida. Os filisteus, em retaliação ao abandono de sua esposa, deram-na a outro homem, um de seus companheiros de festa. Quando Sansão descobriu, ficou profundamente enfurecido. Ele planejou uma vingança que mostraria não apenas sua força, mas também sua astúcia. Em um ato impressionante, ele capturou 300 raposas, amarrou tochas acesas às suas caudas e as soltou nos campos dos filisteus. O fogo consumiu as plantações, os olivais e os vinhedos, causando um enorme prejuízo à economia filisteia. Os filisteus, enfurecidos, buscaram vingança contra Sansão e atacaram sua ex-esposa e a família dela, queimando-os vivos. Isso apenas alimentou ainda mais a ira de Sansão. Ele retaliou com violência, matando muitos filisteus em um ataque feroz. A Bíblia descreve que Sansão foi ferozmente enfurecido e retirou-se para a caverna da rocha de Etã, onde se escondeu. Os filisteus, determinados a capturá-lo, marcharam até Judá, exigindo que os israelitas entregassem Sansão. Temendo represálias, 3.000 homens de Judá foram até a caverna e pediram a Sansão que se entregasse. Sansão, confiando em sua força dada por Deus, aceitou ser amarrado e levado até os filisteus. No entanto, ao ser entregue, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele rompeu as cordas como se fossem fios de linho queimados. Armado apenas com a queixada de um jumento que encontrou no chão, Sansão enfrentou os filisteus e matou 1.000 homens em uma impressionante demonstração de força. Após a batalha, ele clamou a Deus por água, sentindo-se exausto, e o Senhor abriu um lugar em Leí, proporcionando-lhe uma fonte para saciar sua sede. Este evento reforçou que, mesmo em meio a seus erros e impulsos, Sansão era sustentado pela graça divina. A fraqueza de Sansão por mulheres tornou-se evidente quando ele se apaixonou por Dalila, uma mulher do vale de Soreque. Dalila era bela e encantadora, mas sua lealdade não estava com Sansão. Os líderes filisteus, percebendo a oportunidade, ofereceram-lhe uma grande soma de dinheiro para descobrir o segredo da força de Sansão. Determinada a enriquecer, Dalila aceitou a proposta e começou a persuadi-lo com perguntas insistentes e armadilhas emocionais. Dalila usava sua proximidade para explorar Sansão. Por 3 vezes,
Ele lhe deu respostas falsas sobre a fonte de sua força, mencionando cordas novas, tranças presas, entre outras mentiras. Cada vez que ela tentava subjugá-lo, Sansão quebrava suas amarras com facilidade, frustrando tanto Dalila quanto os filisteus. Contudo, Dalila não desistiu. Ela pressionava Sansão continuamente, manipulando-o com palavras doces e lágrimas, até que ele finalmente cedeu. Se cortarem o meu cabelo, a minha força me deixará, e serei como qualquer outro homem, revelou Sansão, confiando nela completamente. Essa confissão foi sua ruína. Dalila esperou até que ele dormisse em seu colo e mandou cortar suas tranças, símbolo de seu voto nazireu. Quando os filisteus vieram capturá-lo, Sansão tentou lutar, mas sua força havia partido. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram a Gaza, onde foi colocado para girar um moinho, humilhado como um escravo. Dalila desapareceu da história, mas suas ações marcaram a queda do homem mais forte de Israel, mostrando como sua confiança mal colocada levou à sua captura e sofrimento. Sansão, agora cego e enfraquecido, foi levado ao templo de Dagom durante uma celebração filisteia. Os líderes e o povo reuniram-se para oferecer sacrifícios ao Deus deles, atribuindo a ele a captura de Sansão. Eles o exibiram como um troféu, zombando de sua condição e atribuindo sua vitória ao poder de Dagom. Durante o evento, Sansão foi trazido ao centro do templo para entreter os filisteus que riam e debochavam de sua fraqueza. Enquanto estava no templo, Sansão pediu a um jovem servo que o conduzisse até as colunas principais que sustentavam a estrutura. Ali, em um momento de total humilhação, Sansão fez uma última oração ao Senhor. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim. Peço-te, e fortalece-me agora só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Juízes 16:28. A oração de Sansão foi um clamor de fé e arrependimento. Ele reconheceu que sua força vinha de Deus e pediu uma última oportunidade para cumprir o propósito divino. Com a força restaurada, Sansão segurou as colunas do templo e, com um esforço monumental, derrubou toda a estrutura. O templo desabou, matando milhares de filisteus, incluindo seus líderes. Sansão também morreu naquele ato, mas ele matou mais inimigos em sua morte do que durante toda a sua vida. Esse último ato de Sansão não apenas mostrou o poder de Deus em meio à fraqueza humana, mas também destacou a redenção que pode vir mesmo nos momentos finais. A vida de Sansão terminou em sacrifício, mas sua história foi gravada como um testemunho de fé e do propósito divino, mesmo em meio a falhas.